Começando o fechamento de mercado do mini índice, vamos ver quais foram os ciclos, as transições de ciclos e os melhores trades, de acordo com cada ciclo. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha e não esquece de ativar as notificações. Então vamos lá, o que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior, rompendo esse canal de alta, criando aqui uma correção em uma pullback, duas, corrigindo aqui, e hoje ele já abre fazendo aqui a terceira perna de baixo, criando aqui um contexto de wedge, uma, duas, três, só que ele consegue romper abaixo desse ponto aqui de inflexão, deixando um gap e criando aqui um gap de projeção, que se tornou um gap de projeção, deixando um gap. Esse gap você projeta ele para baixo aqui, assim, podendo projetar esse movimento para baixo. Foi o alvo que ele foi buscar hoje, atingiu aqui esse alvo, já demonstrando fraqueza, no contexto de wedge também aqui embaixo, criando uma, duas, três, com um fundo duplo mais baixo, contexto de wedge com fundo duplo mais baixo, que acabou criando aqui uma reversão. Então aqui vou deixar marcado esse alvo, que temos que observar que quando ele criou aqui uma pullback, duas pullback, e veio fazer a terceira, e rompeu abaixo desse ponto, né, vindo aqui abaixo da wedge, deixando o gap de projeção, não formou o wedge aqui, não deixou uma boa barra de sinal para buscar o contexto aqui para uma possível reversão e vir buscar a renovação de máxima, que poderia transicionar desse canal de alta para um possível canal amplo de alta aqui nos 5 minutos, mas ele falha e deixa aqui, falha de formar aqui uma possibilidade de fundo duplo, uma wedge aqui, né, que poderia ser um fundo duplo com mínima mais baixa, considerando essa última puxada de baixo aqui, sem considerar essa daqui, que você pode ligar uma, duas, três, forma o contexto de wedge, mas todo fundo, quando ele volta a testar novamente aqui esse fundo, ele cria uma possibilidade de fundo duplo ou uma possibilidade de projeção do pivô aqui ou de todo esse movimento que ele rompeu. Você pode projetar esses dois alvos e buscar esses alvos. Então aqui, quando o preço ele deixa um gap de projeção, volta a testar aqui esse ponto de rompimento, criando aqui um topo duplo e se mantendo abaixo desse ponto de rompimento, deixando uma boa barra de sinal aqui. Aqui ele já estava num contexto que veio de canal estreito, criou uma correção, a primeira correção tende a ser minoritária e acaba indo buscar o extremo. Busca o extremo aqui, rompe, tenta criar um rompimento aqui, falha, cria outra correção profunda até a região da média e começou aqui a se comportar, você identificar, começou a se comportar como um canal amplo de baixo, que após renovar mínima, ele corrigia profundo. E aqui seria bom você operar como se fosse um canal amplo de baixo, porque ele está com as características que após renovar a mínima, ele corrige profundo, renova a mínima, corrige profundo. E você identificando isso, você poderia vender aqui ou aqui, abaixo dessa barra, com um stop logo acima ou acima do pivô anterior, com alvo na renovação de mínima, ou também buscar aqui esse alvo, que seria a projeção de todo esse rompimento aqui para baixo. Ele atinge esses alvos aqui, essa barra, vindo já num contexto aqui, que veio de uma puxada, corrigiu, duas, pullback, três, criou aqui uma wedge, três puxadas, e corrigiu novamente, formou outro fundo aqui. Aqui você pode considerar uma wedge com fundo duplo mais baixo e deixando aqui uma boa entrada que seria acima dessa barra aqui, acima da inside, que ela rompe abaixo, falha e depois rompe acima. Poderia comprar acima da inside ou o fechamento dessa barra, por causa do contexto que ele estava aqui, que era atingindo a projeção desse movimento, aqui para baixo, vindo numa wedge com fundo duplo mais baixo, falhando abaixo da inside e rompendo acima dela. Um bom trade para você buscar tanto a reversão dessa última perna, dessa última máxima mais baixa, quanto a reversão total dessa wedge aqui, que ele veio buscar aqui. Que teve uma, duas, pode considerar três puxadas aqui com fundo duplo. Ele
poderia reverter aqui e vir buscar a máxima do dia. Seria um excelente alvo aqui, e o alvo mínimo, a reversão da mínima mais baixa. Ele atinge esses alvos. Quando ele vem buscar o alvo aqui dessa mínima mais baixa, aqui ele cria um microcanal comprador, e a primeira vez que o preço vem abaixo, os compradores tendem a comprar, que ele está num contexto de bastante pressão compradora, bastante força. Então os compradores vão comprar abaixo de barras para levar o preço mais acima. E aqui eles acabam criando aqui um rompimento, depois fez mais uma correção e criou um rompimento novamente, formando outro microcanal comprador para buscar o alvo mais acima aqui. Cria um microcanal comprador, faz uma correção novamente, e essa correção tende a ser comprada por causa da pressão compradora, a força dos compradores, que acabou levando o preço mais acima. E aqui era uma região boa para realizar lucro, porque era a máxima do dia, e aqui o ponto de flexão e a reversão dessa wedge. Então aqui ele subiu já em 3 puxadas, pode considerar aqui uma, pullback, 2, pullback, 3, mas subiu no canal estreito de alta. Ele poderia manter esse canal estreito de alta e vir buscar aqui a renovação de máxima para formalizar um canal amplo de alta aqui nos 5 minutos, que teve essa forte tendência de alta, corrigiu profundo e poderia renovar a máxima para criar aqui um contexto de canal amplo de alta nos 5 minutos. Aqui nos 60 minutos ele conseguiu criar um microcanal comprador, fez uma correção, não conseguiu renovar a máxima, criando aqui um canal estreito de alta, fez uma correção um pouco mais profunda, que pode criar aqui, pelo contexto de 60 minutos, ainda um canal amplo de alta, por causa dessa grande pressão compradora aqui que teve, que é um bom rompimento, microcanal comprador e várias barras aqui nos 60 minutos. Então, pelos 60 minutos, dá para identificar que os compradores estão bem fortes, e o preço acabou falhando aqui na região da média de 60 minutos, que é essa média aqui. Após essa compra aqui, se você levantar esse alvo, teria também um outro bom trade aqui, que seria vender abaixo dessa barra, após ter falhado aqui na máxima do dia, um contexto de 3 puxadas e deixado uma boa barra de reversão, para buscar alvos mais abaixo. Poderia buscar a reversão aqui dessa perna de baixo, dessa outra perna aqui, ou a reversão aqui, acreditando que ele iria manter o contexto de lateralidade. Ele acaba vindo aqui em uma pullback, 2 pernas, criou um microcanal vendedor, tenderia a fazer mais uma perna de baixo, criou aqui, subdividida em 2, poderia sair aqui, quando ele deixou esse contexto de fundo duplo com a mesma mínima idêntica aqui, deixando um bom sinal de compra. Então aqui já dava para identificar que o preço estava com bastante sobreposição e trabalhando com característica de lateralidade. Então aqui nós poderíamos trabalhar como lateralidade, desceu em uma, 2, corrigiu aqui novamente, fez uma terceira perna subdividida, criando um contexto de wedge, possível fundo duplo, e buscar a máxima da lateralidade, buscando scalp sempre. Em lateralidade temos que buscar scalp, vender alto como para baixo e sair em scalps. Alvo de scalp bom seria 1 para 1 da barra de entrada, seria aqui esse alvo. Não foi buscar, não veio buscar 1 para 1 dessa entrada, só se você deixou o stop só considerando abaixo dessa barra aqui. Se deixasse abaixo do pivô, deixa eu só ver aqui, ó, e veio buscar o alvo aqui dessa barra aqui em cima. Em lateralidade temos que ficar atento à contagem de pernas e à pressão que o preço demonstra para algum dos lados. Aqui ele subiu novamente, demonstrando uma possível armadilha de segunda perna, vindo aqui novamente criando um topo duplo, deixando uma inside, que seria um bom trade também. Topo duplo, contexto de armadilha de segunda perna, inside, uma boa venda abaixo dela com stop acima, para buscar alvos mais abaixo. Aqui, quando ele cria 2 pernas de baixa, falha na média e cria um possível fundo duplo na média dos 60, você poderia sair acima dessa barra de sinal. E aqui terminou o dia num contexto de TTR. Então aqui o importante
é você identificar as características que, do contexto do mercado para você operar de acordo com cada ciclo. Aqui estava num contexto, no início do pregão, ele acabou rompendo abaixo desse ponto. Fica atento também aos pontos de flexão. Rompeu abaixo aqui no cenário de canal estreito. Primeira correção tende a ser minoritária. Vem, renova a mínima. E após renovar a mínima, tem que identificar se ele deixa um gap de projeção, um gap de rompimento, deixando um gap de projeção ou de exaustão. Aqui no caso, ele acaba rompendo e logo em seguida, ele fecha o gap aqui, se tornando um gap de exaustão. Então, é menos provável que projete esse movimento aqui. Normalmente aqui ele corrige profundo, tenta romper abaixo, cria um gap de projeção aqui, não. Porque na barra seguinte ele já volta para dentro. Então, demonstrando aqui que o preço também já estaria bem próximo desse alvo aqui, que seria a projeção desse movimento. Deixou um gap aqui, voltou a testar e manteve abaixo dele. Aqui, que estava nessa região, projetando esse movimento para baixo e mostrando fraqueza, porque nas renovações de mínima os vendedores estavam conseguindo ganhar dinheiro, comprando com ordem limite e escalando mais abaixo. Eles compravam com ordem limite, escalavam mais abaixo e conseguiam voltar para o ponto de equilíbrio e sair com lucro ainda, porque o preço conseguia voltar a sobrepor a última perna de baixo. Então aqui novamente, e pelo contexto que acaba criando, é mais provável criar uma reversão, que nem aqui criou um bom contexto de reversão de wedge com fundo duplo. Aqui mais baixo, boa barra de reversão. Aqui no caso ele subiu em 3 pernas, 3 pernas de alta, falhando na máxima do dia. Falhando na máxima do dia, contexto de wedge, por mais que estava uma boa pressão aqui compradora, que seria um canal estreito de alta, ele estava num cenário de lateralidade. Que aqui a máxima do dia é um ponto de flexão. Então, para você acreditar que aqui o preço iria manter esse canal estreito de alta e buscar alvos mais acima, ele teria que romper acima desse ponto, deixando um gap de projeção, deixando uma barra com gap aqui, rompendo, deixando um gap, para daí projetar esse movimento, para se tornar um gap de projeção. Vem aqui, dentro desse rompimento aqui, tivemos aqui, quando ele consegue romper acima desse ponto aqui de flexão, ele acaba deixando, cria um rompimento aqui e deixa um gap aberto. Tentou fechar aqui, redimensionar e não conseguiu. Então aqui nós podemos projetar alvos para cima com base nesse rompimento aqui, que ele conseguiu romper acima de uma mínima mais baixa, que aqui deu o primeiro alvo, que estava próximo da máxima ali. O segundo alvo ele não foi buscar, porque falhou num ponto de flexão aqui e deixou uma boa barra de reversão, criando uma estrutura de reversão. Então, é melhor sair do trade quando ele deixa uma boa barra de sinal revertendo, falhando num contexto reversível. Aqui ele estava numa lateralidade, novamente desceu em uma, duas, e aqui 3 pernas que foi subdividida aqui em 2. Então é mais provável que o preço falhe aqui na renovação de mínima, criando um possível fundo duplo e mantendo o contexto de lateralidade, do que ele rompa aqui abaixo, criando um gap de projeção para projetar esse movimento para baixo. Que se ele consegue romper abaixo desse movimento aqui, desse ponto de inflexão, fechar uma barra rompendo, deixar o gap aberto, pode projetar esse pivô ou todo esse movimento aqui de baixo, projetando esse movimento aqui para baixo também. Mas ele precisa romper e deixar gap aberto para poder projetar esse movimento. Se ele não faz isso, ele demonstra só que vai manter um contexto de lateralidade, que todo fundo duplo e todo topo duplo é uma possibilidade de lateralidade, que acabou acontecendo aqui no dia, que após isso criou uma correção em 2 pernas, criando uma armadilha de segunda perna. A segunda perna parecendo ser mais forte que a primeira, mas falhando aqui alto nessa lateralidade, deixando uma boa barra de reversão aqui, que foi uma inside, rompendo abaixo dela.
terminou o pregão nesse contexto de lateralidade no dia, que no intraday se tornou essa lateralidade aqui. Então, aqui, esses foram os ciclos e os melhores trades de acordo com cada ciclo, as transições e os possíveis alvos. Espero que vocês tenham gostado e obrigado por terem assistido esse vídeo.